hoje eu vou trazer um tema aqui que é em relação à hipertrofia, tá? Como que eu faria, o que que eu enxergo na hipertrofia e quais são as estratégias, mais ou menos, que eu costumo usar e que tem na literatura, tá? Então, para ter uma hipertrofia, tu precisa ter um balanço calórico positivo, né? Que mais ou menos seria de 10 a 20% das calorias do teu gasto energético total, ou seja, do dia inteiro. Teu gasto, além do gasto calórico que seria do teu corpo para se manter vivo, seria somado à atividade física. E o gasto total disso seria mais esses 20% de caloria para ter um saldo calórico positivo, né? Ser hipercalórico, né? Isso caso a pessoa tenha gordura baixa já. Porque para ter hipertrofia, eu prefiro, né? Eu gosto de começar com que, se a pessoa tem um pouco mais de gordura, perder essa gordura primeiro para depois fazer algo hipercalórico para ela aumentar a massa muscular. Porque se ela já tiver uma gordura um pouco alta, essa porcentagem do corpo dela já ser uma porcentagem um pouco alta, com essa dieta hipercalórica ela vai começar a ganhar mais gordura do que músculo. E isso não é interessante, porque mais gordura diminui um pouco a sensibilidade à insulina, com mais gordura tem mais reações inflamatórias do corpo, então isso não é interessante para a hipertrofia, tá? Tem alguns casos, né, que como tem aqui, que a pessoa ela ganha massa muscular em déficit calórico. Por exemplo, pessoas que começaram agora a fazer academia, fazer musculação, elas normalmente ganham massa muscular mesmo quando estão em déficit calórico para emagrecer. Elas começam a fazer dieta, elas começam a mudar a alimentação, aumentam a quantidade de proteína ingerida e começam a dar estímulo no músculo. Então é óbvio, né, que vai ter uma mudança no físico dela, vai aumentar a massa muscular e ela vai perder gordura também. Aqui tem um exemplo, né, dos 10 a 20%, que seria do aumento das calorias. Por exemplo, de 2.500 calorias, 20% de 2.500 é 500 calorias a mais. Então, seria uma dieta de 3.000 calorias, para a gente se basear nessa dieta de 3.000, para ter esse balanço positivo, né? Aí aqui eu trouxe um possível caso, né, um exemplo. Um homem de 27 anos, ele treina 6 vezes na semana, com duração de 1 hora por treino. Ele está praticando treinamento resistido de maneira regular por mais de 3 anos. Ele faz musculação mais de 3 anos e o objetivo dele é aumentar a massa muscular, tá? O peso corporal dele é de 80 quilos, ele tem 1,80, 180 centímetros, e no momento o percentual de gordura dele é 18%. Então a porcentagem de gordura corporal dele não é tão alta, já é interessante de colocar uma dieta hipercalórica aqui, para ele começar a aumentar e estimular mais os ganhos de massa muscular, né? Fazer mais hipertrofia. Aqui eu coloquei um cálculo, tá? Ele é um pouco difícil para quem não está acostumado, mas ele é bem interessante se tu começar a prestar atenção aqui e entender. Eu vou deixar um site, um link na descrição do vídeo, em que tu pode pegar tem uma calculadora online ali desse gasto energético do Harris Benedict, tá? Esse gasto energético aqui, ele é uma fórmula, e nessa calculadora ela faz a fórmula automática, tá? Isso seria uma taxa de metabolismo basal, ou seja, a taxa que seria o gasto energético que o corpo faz nos órgãos vitais dessa pessoa, né? Seria o metabolismo do coração, o que gasta energia, né? O coração funcionando, respiração, e mais ou menos isso aí, tá? Disso, a gente tem que somar um fator atividade, que aqui, como diz que ele treina 1 hora, 6 vezes na semana,
eu coloquei um fator moderado de 1,6. Tem uma tabela do fator atividade em que a pessoa, o nutricionista, costuma se basear. Mas nesse caso seria 1,6, que é um moderado, tá? Eu costumo usar moderado para quase todo mundo que treina 5, 6 vezes na semana e que já tem uma boa noção de treinamento. O gasto energético diário total dele, então, vai ser as 1.884 calorias, que eu peguei do cálculo do Harris Benedict, lá da calculadora, vezes 1,6, que é o fator atividade moderado dele, e deu 3.014 calorias. Tá? Dessas 3.014 calorias, seria o gasto energético do corpo dele somado ao treinamento. Mas ainda não tem o superávit calórico. Esse é o valor total do gasto dele. Mas se a gente quer comer a mais do que o gasto, então a gente tem que somar os 20% ou 500 calorias. Dá para usar 500 a 1.000 calorias já direto, assim, se quiser. 1.000 calorias eu acho muito, pode ser que a pessoa ganhe gordura junto. 500 calorias é uma quantidade mais adequada, assim. Ou os 20% que a gente tinha comentado antes, 10 a 20%. 20% eu peguei aqui de 3.014 e dá 602,8 calorias. Então, o valor energético total, né, que seria o valor que a pessoa teria que ingerir no dia, daria 3.514 se pegar o 500 ou 3.606,8 se pegar os 20%. Eu vou seguir usando aqui a quantidade de 3.514. Aí, depois que tu acha o VET, que a gente chama, que é o valor energético total, que é o que a pessoa tem que comer no dia, a gente divide em macronutrientes. Aqui eu coloquei, para quem não entende, para quem não sabe, PTN é a proteína, o LIP é os lipídios, né, a gordura, e o CHO seria os carboidratos, tá? Então, para começar, a gente começa pela proteína. A proteína aqui, proteína 2,0 gramas, que eu vou colocar depois no outro slide o porquê que eu peguei esse 2,0, mas vamos colocar aqui, ó, 2 gramas por quilo dia, vezes, né, 160 gramas, tá? O que seria essas 2 gramas aqui? Deixa eu editar aqui para vocês. Aqui, ó. 2 gramas por quilo dia é 2 gramas vezes a quantidade de quilo dele. Ele tem 80 quilos, então 2 vezes 80 é 160 gramas, que seria 160 gramas, seria a quantidade de gramas de proteína que ele tem que comer no dia, né? E essas 160 gramas de proteína, a gente multiplica ela por 4 calorias. Porque 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 grama de carboidrato tem 4 calorias também. E a gente vai fazer agora para achar as calorias dessa proteína, tá? Então, as 160 gramas de proteína vezes as 4 calorias dá 640 calorias só em proteína que essa pessoa vai comer, tá? No dia, em um dia, tá? E lipídios. Eu usei aqui 1 grama por quilo dia. Tem outras possibilidades que eu também vou colocar no outro slide. 1 grama vezes 80 é 80, vezes 9 calorias, que seria 9 calorias é a quantidade de quanto é 1 grama de gordura é 9 calorias, então 80 gramas de gordura vezes 9, 720 calorias. 720 calorias só em gordura no dia, tá? E o carboidrato, ele é usado por último, tá? O carboidrato ele é o último a ser calculado e é o que sobra de calorias do valor energético total. Então, ele é o que sobra de calorias do valor energético total. O valor energético total, lembra que eu estou usando 3.514. Desse 3.514, a gente vai diminuir 640, que a gente já usou, 720, que a gente já usou também, e esse cálculo a gente vai diminuir desse 3.514. Quanto que falta
para chegar desses dois aqui a 3.514. Então eu fiz o cálculo e falta 2.154 calorias para a gente chegar nessa quantidade de valor que ele tem que comer no dia, tá? Então 2.154 calorias seriam só de carboidrato no dia. Como ele é 4 calorias por grama, a gente vai descobrir quantas gramas, dividindo esse número por 4, que seriam 538 gramas, tá? Essas 538 gramas, a gente vai descobrir quanto que é por quilo dia, mais ou menos 6,7 gramas por quilo de peso, né, por dia. 6,7 gramas vezes 80 seria isso aí que ele vai comer no dia, 538,5 gramas de carboidrato. Tá, então aqui a gente distribuiu os macronutrientes e descobriu qual que é a quantidade de caloria no dia que ele tem que comer. Agora eu vou explicar um pouco o porquê disso tudo, né? Então as proteínas, normalmente, se costuma usar para hipertrofia de 1,6 a 2,2 gramas quilo dia, que nem aquele cálculo do cara que tinha 80 quilos, a gente pegou 2 gramas de proteína vezes 80 quilos, para descobrir quanto que ele come num dia só. Isso a gente vai dividir, essa quantidade total, não é numa vez só, a gente vai dividir em refeições, dependendo quantas refeições essa pessoa faz. Se ela faz o café da manhã, o almoço, o café da tarde e janta, são 4 refeições. Se ela consegue colocar lanches nos intervalos, seriam 6 refeições. Então, vai depender quantas refeições ela vai fazer. Mas, por exemplo, 80 quilos que a gente usou lá. 80 quilos, né, por 1,6 gramas vezes 80, né, que é a quantidade aqui, seria 128 gramas de proteína. Se a gente pegar 2 gramas de proteína, que nem a gente usou no outro exemplo, daria 160 gramas de proteína, tá? Aqui, ó, se a gente usar 6 refeições no dia, a gente vai acabar utilizando proteína e dando mais estímulos de proteína ao longo do dia. Se for 4, a gente vai ter 4 estímulos. Se for 6, a gente vai ter 6 estímulos ao longo do dia. E quanto mais estímulos, a gente vai estimular mais a síntese de proteínas no nosso corpo, estimulando mais as células trabalharem e utilizarem essa proteína, né, que vai ser absorvida com mais facilidade, por ser mais fracionada, no que a gente quer, que seria na síntese proteica, tá? Na síntese do músculo. Então, 160 gramas eu vou pegar aqui, ó, 2 gramas por quilo, 2 gramas vezes 80, 160 gramas. Eu vou usar essas 160 gramas, dividindo por 4 refeições, vai ser uma média de 40 gramas de proteína por refeição. Eu fiz 160 dividido 4, tá? 40 gramas de proteína por refeição, eu acho muita proteína numa refeição só, sendo que vão ser 4 refeições com 40 gramas. Eu acho bastante, tá? Por isso que eu gosto de aumentar as quantidades de refeições, para ter um pouco mais de variação até dos alimentos, né? Para a pessoa não comer tanto numa vez só, e para ter mais estímulos de proteína. Essa pessoa ela vai conseguir absorver mais, porque vai ter mais vezes, né, ao longo do dia. Por exemplo, aqui, ó, 160 gramas dividido em 6 refeições, que seria 26,6 gramas de proteína por refeição. Vai ser mais dividido e essa pessoa vai conseguir chegar nessa quantidade aqui com menos comida, né? Por exemplo, em lanches é mais fácil chegar a 26 gramas do que 40 gramas de proteína. Já no almoço e na janta é interessante de colocar 40, 50 gramas de proteína, porque é mais fácil de chegar com a comida, com a carne, com o arroz, feijão, com as proteínas vegetais e animais, né? Aqui, então, as gorduras, tá? A gordura, normalmente, ela é um pouco mais baixa do que a proteína, porque ela tem mais calorias, né? Então, ela é quase o triplo, né? O dobro um pouquinho mais,
de calorias do que a quantidade de caloria que tem numa grama de proteína. E a gente costuma utilizar de 0,5 a 1,5 gramas quilo dia, ou 25 a 35% do VET. O VET é aquela quantidade de valor energético total que essa pessoa ia comer ao longo do dia, que era o que ela gasta somado as 500 calorias, que era para fazer a nossa quantidade hipercalórica, né? Bom, dessa quantidade aqui de gordura, a gente vai usar ela, a maior parte, em gorduras insaturadas, gorduras poliinsaturadas, que seria no azeite de oliva, em algumas oleaginosas, né, algumas sementes, por exemplo, também castanhas, né, e a gente vai usar suplemento de ômega 3 também. Eu acho bem interessante utilizar esse suplemento, que ele já vai contar também com uma gordura boa, e ele tem uma função, em alguns estudos mostram, que ele tem função de melhorar a sensibilidade à insulina também. Por que eu falo tanto em melhorar a sensibilidade à insulina? Porque com a sensibilidade à insulina mais alta, né, tu vai ter uma melhor sensibilidade à insulina, tu vai absorver melhor os nutrientes, tu vai absorver melhor o carboidrato, utilizar esse carboidrato melhor no músculo, porque ele vai ter uma absorção mais rápida, né? E além disso, né, tu consegue utilizar esse carboidrato com mais rapidez, com mais potências, vamos dizer assim, tá? E nas funções das gorduras, então aqui eu trago para a gordura novamente, as funções delas seriam formações de hormônios, membrana celular, ela pode interferir também na sensibilidade à insulina, ela fornece gorduras e fornecer gorduras insaturadas. Na formação de hormônios, aqui entra o colesterol, entra algumas gorduras que são também de origem animais. A gente não pode também tirar totalmente a quantidade de gorduras dos animais, né? A gente pode usar a gordura do leite, pode usar a gordura do ovo, então é interessante também. Tá? Nos carboidratos, seria o restante, né, que a gente fez o cálculo lá, o restante do valor energético total. E mais ou menos tem uma média de 4 a 7 gramas por quilo dia. Lá naquele exemplo, deixa eu voltar, no exemplo aqui, ficou 6,7 gramas por quilo dia. Então ele está dentro, né, do 4 a 7. Mas a gente não pode esquecer também que o carboidrato não é só açúcar, carboidrato não é só arroz, nem é só macarrão. A gente tem que fornecer frutas, vegetais, né? Que neles vai ter fibras, vão ter compostos bioativos, isso aí vai ter mais antioxidantes, que tudo isso melhora também a sensibilidade à insulina. E ela aumenta a capacidade do corpo a fazer a recuperação muscular, melhorar a fadiga e também na capacidade antioxidante do corpo, né? Melhorar a saúde no total do corpo, né? E aqui eu trouxe um pouco de suplementação. O que eu indico mais, cara, é creatina e cafeína, que eu acho mais interessante para ter como suplementação. Na creatina, uma dose seria, uma média de dose, 3 a 5 gramas ao dia, dependendo do tamanho da pessoa. Se a pessoa quer economizar e é uma pessoa que não treina tanto, 3 gramas ao dia já é suficiente. Cafeína, então utilizar ela sempre 60 minutos antes do treino, para ter uma melhor potencial, né, desse suplemento. E a dose é de 3 a 6 miligramas por quilo. Aqui tem o bicarbonato de sódio também, mas isso aqui é mais para pessoas que já treinam há um tempo maior. E não é para ser usado também sempre, é ser usado às vezes, num treino que tem mais intensidade. E a dose seria de 0,2 a 0,3 gramas por quilo. E usar de maneira pontual, né? Ou seja, no treino seria
por exemplo, dividir ele, vamos supor que seja 0,2 para 100 quilos, 20 gramas, né? 20 gramas dividido 4 doses, com intervalo de 15 minutos, sendo a última dose 1 hora antes do treino, para ter um melhor resultado desse suplemento. E o nitrato, para melhorar a vascularização, né, a vasodilatação. O nitrato, que pode ser comido pela beterraba mesmo, né, a beterraba, o suco de beterraba, 2 horas antes do treino. E aqui vem um pouco de estratégias, né? Cada refeição esteja com 20 a 40 gramas de proteínas, é interessante. Então, naquele exemplo lá, a gente usou acima de 20 gramas, tá ótimo. Toda vez que comemos proteínas, nós estimulamos os ribossomos da célula e é ele que sintetiza as proteínas. Aqui, ele vai sintetizar as proteínas musculares, no caso, né? Cuidado para não comer muita proteína e não conseguir atingir o hiperávit calórico. Então aqui a gente tem que ter cuidado. As pessoas acham que comer proteína em excesso é o que vai fazer a hipertrofia, mas às vezes não. Às vezes é interessante a gente diminuir a quantidade de proteína para aumentar os carboidratos. A gente dá preferência para os carboidratos para poder chegar na quantidade de caloria, né, que seria 3.500 calorias. Se comer muita proteína, vai fazer com que tu fique mais satisfeito, né, e vai demorar mais para absorver. Então o nosso estômago vai ficar com mais tempo cheio e a gente não vai conseguir comer todas as calorias ao longo do dia. Então dá preferência para os carboidratos, diminuir um pouco a proteína. Até porque muita proteína numa refeição só, às vezes a gente acaba que não absorve todo, ou então absorve a proteína, mas não usa ela só para síntese proteica, acaba usando a proteína como energia, usando a proteína como outras funções. Então, aqui tem estratégias da distribuição de carboidratos. Por exemplo, mais carboidrato no pré e no pós-treino, para pessoas avançadas. Pode ser também dividido homogeneamente, né? Por exemplo, todas as refeições têm a mesma quantidade de carboidrato. E também usar mais carboidrato na refeição que antecede o pré-treino. Antecede o pré-treino, né? Por exemplo, tu vai treinar às 6 da tarde e às 13h30, 4 horas, tu come um pré-treino. 4 horas tu come um pré-treino, vai treinar às 6. O que vem antes das 4 da tarde seria o almoço. Então, usar muito carboidrato no almoço para te ter esse tempo, né? Umas 5 horas, 6 horas mais ou menos, para te conseguir absorver e poder utilizar esse carboidrato dessa refeição no treino. Então era isso aí, e daqui a pouco mais eu chego com outro tema.